Olá, boa sexta-feira para você, boa semana. Mais uma semana a gente está aqui juntos para poder compartilhar mais essa prosa, mais essa conversinha aqui, muito rápida que a gente tem, para poder compartilhar com você algumas coisas que Deus tem trazido ao nosso coração, que eu acredito que pode fazer muito sentido para a tua vida, tá bom? Nós estamos aqui na nossa segunda semana do mês de fevereiro e, portanto, eu queria trazer uma aplicação daquilo que Deus quer compartilhar com a gente durante essa semana. Não se esqueça que a semana passada nós iniciamos o mês de fevereiro. Todo início do mês troca-se a passagem bíblica para a gente poder, para nós podermos estar orando no mês, né? Uma palavra de Deus para você orar dentro do seu mês. Mês incrível de fevereiro, como eu falei a semana passada, o mês da alegria, o mês da chuva, o mês, né, de ricas bênçãos caindo sobre a nossa vida. E para essa semana, nós vamos entrar num tema aqui que eu acredito que vai ser muito pertinente para você, desfazendo-se das amarras emocionais. Uau, quem é que não tem amarra emocional, né, meu querido? Então, nós temos aí um versículo da palavra de Deus para você poder ler, entender e ver o quanto o Senhor fez na vida desse personagem bíblico aí que nós vamos compartilhar. A palavra de Deus diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse texto da palavra está aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 19. E eu queria compartilhar com você o seguinte, que todos nós possuímos muitas aflições, das quais nós precisamos ser libertos. Então, pense comigo agora, pense comigo nesse momento, quais são as prisões que estão afligindo você já faz algum tempo. Não é de agora, já faz algum tempo que algumas prisões estão afligindo o teu coração. E muitas dessas coisas são muito parecido com o chip que é implantado na nossa mente, que acabam, por sua vez, impossibilitando a gente de avançar, de nós prosperarmos, de nós construirmos em Deus, né? Os nossos medos, as dúvidas dos nossos corações, as crenças erradas, as feridas emocionais, relacionamentos, bem como as mentiras do diabo, elas são armas que não conseguimos muitas vezes nem defender delas e também não conseguimos vencê-las. E eu creio que este é um bom tempo, é um bom momento da nossa história. Para quê? Para a gente poder avaliar essas questões e tomar uma posição. Não ficar só na avaliação, mas tomar uma posição. Muitas pessoas gostam da frase, né? A fé colocada em ação. Isso é muito incrível. Esse é um tempo de Deus para as nossas vidas. Tem uma canção que eu me lembrei da Ludmilla Feber, né, que fala sobre isso, que esse é um tempo de Deus para a nossa vida. Necessário é que Deus, com seu poder, com a sua unção, ele traga o sobrenatural sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. Então, eu queria te lembrar que o povo hebreu no Egito passou por inúmeras prisões, inúmeras fadigas emocionais, físicas, porque eles estavam escravos ali naquele lugar, que não era o seu lugar, com um povo que não era o seu povo, com uma cultura que não era a sua. E nós podemos dizer que essas são prisões externas, são prisões literais. O Senhor sempre teve um plano para eles. E as ações eram sempre de uma maneira sobrenatural sobre a vida desse povo, a fim de que eles nunca conseguissem se esquecer do que o Senhor tinha feito por eles, né? Então tem um versículo na palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão com festas ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo.
Uau, né? Versículo tremendo da palavra de Deus, onde vai dizer que eles jamais poderiam se esquecer do grande feito do Senhor, tirando esse povo daquele cativeiro, que era um cativeiro externo. Mas também existem outros tipos de prisões, que são aquelas prisões internas, em que muitos casos são muito piores porque daquelas que operam do lado de fora. São correntes mentais que sugam a nossa vitalidade, que sugam a nossa energia, e muitas vezes essas batalhas elas acontecem primeiramente nas nossas mentes. Primeiro essas batalhas vêm operando nas nossas mentes, depois, de fato, nós vamos enfrentar as nossas guerras. Mas primeiro a gente enfrenta algumas batalhas na nossa mente. É interessante que muitas vezes a gente nem consegue chegar na guerra, porque a gente já está perdendo algumas batalhas, né? Então, essas ações, elas atuam como veneno do inimigo, inserida nas nossas emoções, e estão muitas vezes capturadas, que estão muitas vezes capturando a nossa emoção, o nosso brilho, a nossa alegria, e é aí que nós experimentamos um lugar do quê? De amargura, experimentamos um lugar de tristeza, experimentamos esse lugar que não reflete o plano de Deus em Cristo Jesus, quando diz que nós, em Cristo Jesus, nós somos o quê? Mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedor. Então, sabe, meu amado, por que muitas vezes essas coisas não chegam até nós? Porque nós estamos dominados por essas amarguras, por essas tristezas, por essas coisas que operam constantemente, né, no ambiente das nossas emoções. Constantemente nós somos levados a ser vencidos nisso. E a palavra de Deus nos conta que havia um homem chamado Eucana, que era marido de duas mulheres. Uma delas era Penina e a outra era Ana. Penina era uma mulher que gerava filhos para o seu marido, mas a Ana era estéril, a palavra de Deus fala. Penina se colocava no lugar sempre de zombar da Ana pelo fracasso, porque ela não podia dar um filho para o seu marido. E esse drama fazia de Ana uma mulher terrivelmente amargurada, que tratava, que travava uma enorme batalha na sua alma, que era muito aflita. Ana não lutava somente com a incapacidade de gerar filho, mas ela lutava também com uma escassez de alternativas. Ela não tinha alternativa para aquela situação que ela vivia. Então, além de não gerar, ela ainda vivia com essa escassez que não permitia com que ela deixasse de viver as coisas profundas que estavam no seu coração. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim também, né? Em momentos de vulnerabilidade emocional, onde nós nos sentimos deprimidos, abatidos, amargurados, o nosso coração passa a viver tão angustiado que os frutos que nós dávamos no passado, eles já não são mais frequentes no nosso presente, já não são mais frequentes na nossa vida. Então, como Ana, sabe, meu querido, minha querida, eu queria que você entendesse que será necessário uma tomada de posição. Como Ana? O que ela fez? Ela subiu ao templo do Senhor, mesmo com seu coração dilacerado pela dor, dilacerado pela vergonha, né, pela mentira, e agora ela estava ela decidiu, ela tomou uma posição. Uau, eu acho isso tremendo, olhando essa história de Ana, porque ela foi derramar o seu coração perante o Senhor. E as decisões simples e transformadoras também podem ser tomadas no nosso ambiente de tristeza, no meio do nosso ambiente de fracasso. Nós precisamos o quê? Respirar fundo, aceitar a realidade desse momento de vulnerabilidade e decidir colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dores no lugar certo. Não é no lugar onde a gente vai ficar culpabilizando pessoas, dizendo que são as pessoas que são culpadas disso ou daquilo. Nós precisamos colocar essas coisas no lugar certo. Então, vejo que hoje é um dia bom para a gente poder fazer isso diante do Senhor. Faz sentido isso para você? Eu espero que esteja fazendo sentido o que nós estamos compartilhando aqui, porque a Ana,
ela se levantou e foi à casa do Senhor e ali ela orou. Mas não foi uma oração simples, foi uma oração com gemidos, com lágrimas na presença do Pai. Ela fez o que podia de melhor com aquele coração que estava entristecido ao se derramar perante o Senhor. Ela fez daquele momento uma entrega completa e tudo mudou, tudo mudou. O profeta Eli, ele entra naquele ambiente, ele vê como que ela estava orando, ele percebeu a paixão, o desespero que ela estava colocando diante de Deus, e ele foi capaz de liberar uma palavra sobre ela. Ele diz que o Senhor de Israel conceda o que você pediu. E eu estou aqui nesse lugar também, sabe, nesse dia, nessa hora, nessa semana, dizendo para que o mundo espiritual ouça aquilo que você está colocando diante do Senhor. Que o mundo espiritual ouça aquilo que você está colocando como petição, derramando o seu coração na presença de Deus. Então, ela se levantou dali com o seu coração mudado, não mais presa nas raízes de amargura, não se sentia mais presa àquilo que os outros diziam ao seu respeito, a acusação da rival, né? A chacota da rival, o menosprezo que aquela mulher praticava. Ela sai daquele ambiente, né, se vendo livre da dor, da esterilidade, e ela passou a viver confiante de que Deus estava ouvindo aquela oração e que haveria de mudar a sua sorte. Deus não planejou esse lugar para nós. Prisão não é lugar para a gente poder morar. Prisão não é lugar para a gente poder habitar. Caso seja necessário, eu quero dizer para você, procure uma ajuda de um profissional, de um terapeuta, um psicólogo, um amigo com quem você pode compartilhar suas dores. Cancele o poder das tristezas que muitas vezes tem te prendido. A ação da Ana, essa ação de sair desse lugar, gerou uma mudança. Não só uma mudança, gerou um milagre. Ela gerou um filho e se libertou daquelas amarras que prendiam a sua vida. Quero dizer que Deus é contigo em sua vida, Deus é contigo nas suas batalhas, né? Aquelas que estão sendo travadas dentro de você. E aí você vai poder entender que Deus está proclamando algo para você nessa semana. A proclamação de Deus para você nessa semana é: seja livre. Seja livre daquilo que te angustia, seja livre daquilo que te oprime, seja livre daquilo que te deixa estéril, seja livre, mas olha, é necessário uma tomada de posição. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento, agradecer porque a gente pôde aqui passar esse tempo junto, dizer também que você pode compartilhar isso com tanta gente que vive na esterilidade, que não consegue mais por causa de um trauma, por causa de uma situação, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de sair desse lugar, tá bom? Olha, eu quero dizer para você, não deixa de entrar na descrição do vídeo e ver lá uma palavra que Deus trouxe como uma palavra profética para sua vida. Você vai ver que foi um poema que o Senhor declarou sobre as nossas vidas nessa semana. Então, leia esse versículo, ouça essa ministração e segue firme, busque o Senhor, derrame-se diante dele, que tudo sairá muito bem, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo, boa semana.